Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje novamente para a gente dar sequência à aula de mecânica e resistência dos materiais, né? E hoje a gente vai dar continuidade a um conteúdo muito importante, que é a parte de equilíbrio de corpo rígido, tá? E também aprender sobre momento, sobre cálculo de reação de apoio. Então, sejam muito bem-vindos à aula 2. Nessa aula a gente vai começar fazendo uma revisão da aula anterior, tá? Para ninguém ficar perdido. E depois a gente vai dar sequência com a parte de conteudista mesmo da aula e fechamento ali com exercícios, tá bom? Essa aula vai te ajudar muito na tua atividade, então presta bastante atenção. Logicamente, para que você possa também entender ali a aula 3 e a aula 4, com o fechamento da nossa disciplina, tá? Bom, na aula de hoje, então, nós vamos aprender sobre a unidade 2, né, equilíbrio de corpo, e também cálculo de reação de apoio, ou seja, calcular tudo aquilo que apoia as nossas estruturas. A gente também vai conseguir classificá-las, né, entender melhor esse comportamento estrutural, e óbvio que isso tudo depende da sua assimilação de conteúdo relacionada à aula 1, da semana passada, tá? Então, se você tiver essa possibilidade, assiste de não tiver com dúvida, envia e-mail para a gente, né, para a gente poder sanar e tá dando esse apoio no que for preciso para você conseguir ter o melhor aproveitamento da disciplina. Pessoal, então, novamente aqui na capa, ali, eu sinto vontade, então, o que nós vamos ver hoje, então? Toda a parte de equilíbrio de corpo rígido, né? Tipos de apoio, reação de apoio de vida solicitada, carga pontual, tá? Entendeu o que é essa carga pontual? Também carga distribuída, tá? Parte de carga distribuída, estaticidade das estruturas, ou seja, como eu devo classificar uma estrutura, se ela é hipostática, se ela é isostática, se ela é mesmo hiperestática. O objetivo da aula é que você aprenda a calcular forças aplicando o princípio de equilíbrio de corpos. Sabe qual que é o equilíbrio, quais são os sistemas de força, quais são as forças inerentes ao sistema que tornam ele em equilíbrio. Equilíbrio para a gente é muito importante, obviamente, porque as nossas estruturas têm que estar equilibradas, né? Senão a gente pode causar desastres, né? Calamidades. Calcular a força resultante de carregamento distribuído retangular. Conhecer os tipos de apoio dos elementos estruturais, ou seja, quais são esses tipos de apoio que apoiam uma estrutura e, por consequência, gera esse equilíbrio aí nela. Calcular as reações de apoio também de estruturas planas. Então, esse é o objetivo da nossa aula, tá? Bom, iniciando, então, o nosso conteúdo, primeiramente a gente precisa entender a diferença entre os corpos rígidos e o ponto material. Então, na aula passada, turma, quando a gente pegou aquele trecho lá da ponte, né, a gente aprendeu a fazer o DCL, lembram? O diagrama de corpo livre, a gente analisou um ponto estrutural, então ponto material. Agora a gente vai evoluir um pouquinho mais, indo para o corpo extenso, ou seja, vai influenciar também não só o ponto dessas forças, mas a distância, né? Como que a distância pode desencadear outros efeitos na minha estrutura, beleza? Então, corpos rígidos não podem ser descritos apenas por um ponto, tá? Eles têm que ser descritos também por distâncias. São também conhecidos os corpos rígidos como corpo extenso. Deixa eu pegar aqui a cor da caneta. Como corpo extenso. As dimensões dos corpos não podem ser ignoradas, porque além das forças, elas também desencadeiam certos tipos de translação, rotação, que a gente vai estudar. Não consideramos todas as forças atuantes em um único ponto, tá? Então, aqui a gente tem o ponto material, né? Que a gente tem o tal do DCL, então a gente tem uma força F3, F1, F2, e aqui a gente já tem o corpo extenso, tá vendo? Diferente da gente localizar essas forças em um só ponto, a gente tá tendo distância
entre elas. Essa é a grande diferença. Então, agora a gente começa a trabalhar com o DCL, com o sistema mais próximo da nossa realidade, do que é praticado. Prof, por que eu tive que aprender, então, ponto material na aula passada? Porque agora eu vou somatizar o efeito. Eu vou aplicar todo esse sistema de força com distância, tá? Então, vai facilitar bastante com o que você teve de conteúdo da aula passada. Para a gente entender melhor sobre isso, né, nós precisamos entender sobre como o corpo extenso é atingido por forças, tá? E isso é dependente do quê, pessoal? Isso é dependente da força que é aplicada e do momento, tá? Então, quando um corpo extenso é atingido por forças não nulas, ocorre o que chamamos momento de uma força. Então, um momento, né, ele é originado por meio da aplicação de força e da distância que está nele. O momento acontece pelo fato de uma força ser responsável pelo giro de objeto. Ou seja, além de eu ter a força aplicada, ela também provoca giro. Momento, então, é igual ao produto da força pela distância de aplicação. Então, momento é igual a força vezes distância. Olha lá a distância, certo? Tá? Todos os movimentos, eles têm que atender, gente, às condições de equilíbrio. Quais são essas condições de equilíbrio? Além da gente ter a somatória de forças no sistema que vai desencadear o sistema igual a zero, nulo, a gente tem também que possibilitar que essa somatória de giros, né, que em decorrência da força e da distância, zere, resulta em nula também no sistema. Então, por exemplo, imagine ali uma gangorra, né? No caso da gangorra, se eu tenho um momento provocado de um lado e um momento provocado por outro, a tendência, né, se a gente tiver pela mesma força e pela mesma distância, é eles se anularem. Então, eu não vou ter giro, né, nem do lado, nem do outro. Mas se eu tiver do lado esquerdo, uma força muito maior do que a do lado direito. Então, eu vou tender a rotacionar mais de um lado que o outro. Então, o que a gente procura? Prof, eu posso ter giro? Eu posso ter momento nas minhas estruturas? Posso, desde que eu dimensione para isso, né? Para que esses giros sejam em equilíbrio. É muito difícil a gente não imaginar as nossas estruturas também sem giro. Por quê? Estrutura, gente, a gente está falando de um todo. Se eu falo de uma roda gigante, qual que é a graça de uma roda gigante se ela não gira, né? Então, ali a gente tem um momento logicamente calculado, dimensionado e proposital, só que em equilíbrio. A roda gigante gira em torno do eixo, mas não, né, ao longo ali do parque de diversão. Agora, se a gente está falando de um prédio, né, que não é projetado para isso, é legal um prédio girar? Não, né? Deus me livre. Então, para isso, a gente tem que fazer um dimensionamento correto para que a gente trave esse giro. Então, o momento, ele é uma grandeza, né, vetorial que deve ser estudada para que a gente possibilita, caso seja a finalidade, que esse giro seja proposital ou ele seja travado, tá? Então, aqui a gente tem a força resultante nula, que, né, a somatória de forças tem que ser igual a zero, e o momento também, a somatória dos momentos tem que ser igual a zero, tá? Vamos para um exemplo prático, né? Uma barra horizontal demonstrada na figura, a gente tem momento 1, olha lá, aquilo que eu falei da gangorra. Momento 2, né? E um apoio. Então, esse momento, peso, ele pode causar um deslocamento, assim como esse. Qual que é o diagrama de corpo livre que a gente tem, o nosso DZL? Eu posso substituir essa massa, né, por uma força-peso. Lembrando que força-peso é massa vezes aceleração da gravidade, né? Eu posso substituir a outra massa 2 pela outra força peso, tá? Só um pouquinho. Jéssica, tem como dar uma travada? Aqui.
Voltamos, pessoal. Tivemos ali um probleminha aqui com a microfonia, mas agora já voltou, tá tudo certo. Pessoal, então dando continuidade com a parte de momento, né? Então, no momento que vocês viram, a gente tem aquela questão de força e distância, conforme eu estava dizendo anteriormente, né? Então, a gente pode desenvolver o DCL também, o diagrama de corpo livre. Este momento, né, ele é desencadeado tanto pela força quanto pela distância, então ele vai provocar giro. Aonde que eu vejo esse momento, professora? Então, por exemplo, quando você vai trocar a roda lá da sua bicicleta, né? Você tem o momento, olha lá, quando você vai soltar, como que é dado esse momento? Tá vendo que a gente tem a chave de roda, que ela é acoplada aqui na parte do parafuso, né? Então, imagina se a sua força, se a sua mão fosse aplicada bem na chave, bem no ponto do parafuso. O que ela ia fazer, gente? Ela não ia girar, ela ia empurrar, concordam? Agora, observa a mão aqui que nós temos, ela está distante e essa distância gera o giro, que é o momento, né? Que é a torção ali, o torque de giro necessário para soltar essa roda. Então, o momento, ele é uma força, ó, o DCL aqui, ó, que vocês conhecem, o diagrama de corpo livre. Ele é uma força que, por meio da distância, provoca o giro, né, suficiente. Então, vejam bem, comecem a imaginar a situação. Se você tem, quanto mais distante você está com a sua mão, né? Ou seja, você tem um braço de alavanca considerável. Esse giro não é muito mais fácil de ser feito do que quanto mais ele estiver próximo aqui do ponto de aplicação. Então, aí você já entendeu um dos principais conceitos de momento. Quanto maior a distância, maior a capacidade de giro. E quanto menor essa distância, né, mais força eu vou ter que empregar para fazer o mesmo giro, ok? Vamos voltar aqui um pouquinho naquele exemplo da aula anterior, tá? Na aula anterior, a gente viu esse exercício, lembram-se disso? A gente viu o ponto de aplicação, ponto material, né? E a gente viu as forças do sistema que a gente traduziu da nossa ponte. Esse daqui foi da aula anterior, tá? Então, olha a diferença. Aqui, a força estava aplicada no ponto, a gente não tinha distância. Já aqui, a gente tem a força, ó, com distância do ponto, o que gera, além da aplicação de força, também o giro, também o momento, tá? Para você girar a maçaneta ali da porta, né? Você tem a força e você tem a distância também. Então, essa força vai provocar o giro suficiente para que você consiga abrir ali a porta, tá? No caso da gangorra ali, então, a gente também vai ter giro em torno de um apoio, tá? Então, o momento, a gente pode dizer, pessoal, que é dado por essa equação. Momento é igual a força vezes distância. Quanto maior essa distância, maior será o giro empregado. Assim como, quanto maior a força, maior será esse giro empregado, né? Então, quando a gente ganha esse braço de alavanca que a gente fala, essa distância, eu vou ter que, consequentemente, colocar a mesma força, às vezes, para fazer o mesmo momento, quando eu tenho uma força maior, com uma distância muito menor, tá? Então, o momento, ele é dependente de duas situações. Ele é dependente da força que você emprega e da distância que você tem. Essa distância, ela é perpendicular à linha de ação de força, tá? A gente tem uma convenção, pessoal, para a gente poder calcular esse momento, que é relacionado ao giro que ele faz. Então, o momento no giro anti-horário, ele é considerado positivo, tá? E o momento no giro horário, negativo. Então, eu girei horário, negativo, girei anti-horário, positivo. Tá ok? A gente vai fazer exercício disso, tá? Em relação aos corpos rígidos, que a gente viu que eles têm, diferentemente do ponto material, né? A gente tem distância, a gente precisa, então, analisar essa parte de equilíbrio por duas equações que vocês estavam vendo ali comigo, né? Que é a somatória de forças e a somatória de momentos. Então, o que a gente busca? Que essa somatória de forças e que essa somatória de momentos seja nula, tá?
E aí, pessoal, quando a gente fala de equilíbrio de corpos rígidos, equilíbrio de estrutura, aqui a gente tem como se fosse o DCL, a tradução, né, de uma ponte com a carga que está se distribuindo nela aqui, né, na parte estrutural, metálica, né, os apoios dela, tá, que a gente vai aprender a calcular a reação de apoio, e as distâncias. Então, esse equilíbrio ele é dependente tanto do sistema de forças empregados, quanto do giro que esse sistema de força pode provocar por meio dos momentos, tá? Então, esses momentos, eles também devem ter somatório igual a zero, né? Para a gente ter total travamento e estabilidade da estrutura. Então, em resumo, né, de tudo que eu falei, a gente precisa do equilíbrio de translação, que é a somatória de forças igual a zero, e a gente precisa do equilíbrio de rotação, que é a somatória de momentos igual a zero, tá? Tranquilo? Então, essas equações devem estar muito claras para você, né? Na aula passada, a gente calculou a somatória de forças igual a zero, inclusive com o sistema 2x2, que a gente descobriu cada uma das forças, lembram disso? Nessa aula, além da somatória de forças dar igual a zero, a gente também tem o somatório de momento igual a zero. Lá na sua atividade, tem uma atividade bem aplicada, bem legal, que envolve força e momento, com a grua, com o equipamento comumente utilizado na construção civil. Então, todo esse conceito de momento que você aprendeu aqui hoje comigo, que momento é igual a força vezes distância, você vai aplicar lá na sua atividade também, tá? Para poder resolver. Vamos a um exemplo? Duas crianças brincam na gangorra abaixo. A criança 1 possui peso de 35 kg. Então, vamos colocar que essa força represente a criança 1. Então, ela tem 35 quilos, beleza? A criança 2 tem peso de 45 quilos. Vamos colocar aqui, ó, tá? Qual deverá ser o momento resultante? Ó, a pergunta que nós temos aqui, ó. O momento resultante no apoio da gangorra. Onde que está o apoio, gente? Bem aqui no meio, né? No apoio da gangorra. Considere que o comprimento da gangorra, ou seja, o comprimento total dessa gangorra, é de 2 metros, beleza? Então, o que é momento? Momento é força vezes distância. Então, qual distância? A distância, turma, do ponto de aplicação da força até onde eu estou fazendo o momento, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos o ponto O. Esse é o ponto de apoio que a gente vai calcular o momento. Qual que é a distância do ponto O até a força de 35 quilos e até a força de 45? Bom, se a gangorra total tem 2 metros e eles estão com a mesma distância, isso significa que daqui até aqui eu vou ter 1 metro e daqui até aqui mais 1 metro. Certo? Beleza? Ótimo. Então, dito isso, vamos aos cálculos, né? Então, momento, né? O que ele é? A somatória de momentos no ponto O, ela é a força de 35, só que aqui não tá como força, tá como massa, a gente tem que transformar, né? Como que a gente transforma isso? Bom, a força da criança 1 vai ser o quê? Vai ser força da criança 1 igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, força 1 é igual a 35 quilos vezes, vamos considerar a gravidade como 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, a força 1 é igual a quanto, gente? Aí você vai lá na sua calculadora e faz 35 vezes 9,81. 343,35 newtons. Guarda lá esse resultado, tá? Agora sim nós estamos no sistema de força. Força 2 é igual à massa da criança 2, que é 45, vezes 9,81.
Isso vai dar 441,45 newtons. Isso daqui é da 2. Então, dando continuidade, o que a gente tem? Aqui, 343,35. E aqui, 441,45. Então, vamos agora calcular o momento, né? Momento no ponto O é igual. Olha lá, essa força de 441,45 em relação ao ponto O, ela provoca o quê, pessoal? Vocês conseguem visualizar que a força vai tender a empurrar essa estrutura para baixo e esse giro vai ser o quê? Horário, né? Então, vai ser menos 441,45 vezes 1. Prof, não estou conseguindo visualizar. Pega uma caneta, segura bem no meio dela e simula com a outra mão a força, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, ó, eu vou pegar o passador aqui, tá? Peguei aqui, esse é o ponto O, essa é a força de 441, ó. Quando eu empurro, tá vendo o giro? O giro, pessoal, tá aqui horário. Então, eu consigo concluir que ele é negativo, né? Por quê? Porque a convenção me diz que o giro anti-horário é positivo e o horário é negativo. Beleza? Mais 343,35 vezes 1. Por que mais? Porque o giro já dessa força aqui, ó, ele é um giro que provoca anti-horário, né? Diferentemente desse. Agora, vamos lá. Momento em O é igual a... Novamente, só fazer a conta, né? Olha lá. Menos 98,1. Esse é o giro. Então, o que predominou? O giro horário, por conta do sinal negativo, né? Esse foi o que sobrou. Qual que é a unidade? O momento é força, que é em Newton, vezes a distância, que aqui está em metro. Aqui também nós temos a força em Newton, a distância em metro. Então, vai ser Newton, metro. Não é Newton por metro, tá? É Newton metro. Que eles estão multiplicando, beleza? Prof, o que eu precisaria para travar essa estrutura? Eu precisaria ou ter uma maior distância aqui, ou uma força tal qual que anulasse esse momento, tá? Que é o caso da grua lá, que você vai fazer, você vai, né, desenvolver a sua atividade, certo, pessoal? Então, ou seja, isso daqui é o que sobrou do sistema, é o que resultou dele. Então, ainda assim, mesmo a força de 343 tentando sanar esse giro, a força de 441 predominou, né? Porque a gente está falando de mesma distância. Se a gente estivesse falando para a força de 343 de uma distância maior, dependendo da distância, vamos supor que fosse 2 aqui, 2 metros, tá? Ela se sobressairia mais do que essa. E aí a gente teria um saldo positivo, um giro anti-horário, tá bom? Bom, fechado esse exercício, então, vamos ao próximo conteúdo. Dúvida aqui? Não? Nada? Seguindo então, pessoal, agora a gente já entendeu, né, tudo sobre a parte de sistema de força. A gente entendeu sobre o momento, né, que ele é muito importante e que ele é ocasionado pelo produto da força pela distância, tá? Então, você tem condições agora para ser apresentado sobre o tipo de apoio, sobre a parte de equilíbrio das estruturas mesmo, tá bom? Então, pessoal, para a gente ter equilíbrio estrutural,
a gente precisa dos apoios, não é? O que são apoio? Como o próprio nome diz, a principal função deles é dar suporte, né? Apoiar a minha estrutura. Então, quais são os apoios comumente conhecidos? A gente tem os pilares, não tem? Que apoiam a nossa estrutura. A gente tem a viga, que serve de apoio, por exemplo, para a laje. A gente tem as vigas que servem de apoio para a parede, quando eu faço viga baldrame. Então, é tudo aquilo que dá suporte para a minha estrutura, que apoia a minha estrutura. Os pés de uma cadeira podem ser apoio, né? As rodas do carro, o eixo dele é o apoio da estrutura do carro, não é? Então, o apoio é muito importante para possibilitar o equilíbrio estrutural. Obviamente que existe uma quantidade a ser determinada de apoio para que seja tanto suficiente quanto ali o custo, né, a parte econômica das nossas obras. Então, uma das premissas aí que nós temos como engenheiros é o cálculo, o dimensionamento correto desses apoios. Por isso que é muito importante que você aprenda eles aqui na disciplina comigo, tá? E o que os apoios fazem? Nada mais, nada menos, pessoal, que restringir o movimento, tá? Então, eles restringem algum movimento. Então, aqui, ó, eles têm a restrição e, com isso, eles têm a função de classificar também, a gente consegue, por meio deles, classificar, né, o quão de liberdade tem a nossa estrutura, tá? Então, eles restringem esse movimento, pode ser um movimento vertical, pode ser um movimento horizontal, pode ser rotação, tá? E é isso que a gente vai entender melhor. E ele garante, obviamente, o equilíbrio. Então, aqui do seu lado esquerdo, você tem, né, os pilares aí, dando suporte a essa estrutura extremamente antiga, tá? Aqui do seu lado direito você tem os apoios de ponte. Os apoios das pontes não são super importantes, porque permite, né, que o tablado fique estável e que a gente possa se locomover por meio de veículos, né, nela. Então, é indiscutível a importância dos apoios, tá? Para garantir o equilíbrio, não basta que a gente tenha apoio. Esse apoio ele vai restringir o movimento, e o quão mais ele restringe o movimento, veja bem, o quão mais ele restringe o movimento é quantas reações vão desencadeando e que a gente deve calcular. Então, vamos supor, se ele restringir movimento na vertical, a gente vai ter reação na vertical. Se ele restringe movimento no eixo X, no deslocamento X, a gente tem que calcular. Se ele restringe momento, a gente calcula esse momento, beleza? Esse giro. Então, o que ele restringe deve ser calculado para ser dimensionado futuramente. Dimensionado de acordo com o sistema estrutural que você utiliza, tá? Se é de estrutura metálica, se é de concreto armado, se é de madeira, e assim por diante. Então, tanto no espaço quanto no plano, se esses apoios têm a função de restringir esse movimento e colaborar com o equilíbrio estrutural, eles podem impedir tanto o deslocamento, olha lá, em Y, o deslocamento em X, o deslocamento em Z, o momento em cada um dos eixos, tá, pessoal? Então, o momento que a gente tem aqui em X, ó, em torno do eixo X, em Y, em torno do eixo Y ou até mesmo em Z, tá? Com isso, o que nós buscamos? Que a somatória de forças em X seja igual a zero, que a somatória de forças em Y seja igual a zero, e que a somatória de giro, de momento nessa estrutura também dê igual a zero, tá? Os três igual a zero. Vamos, então, aprender os apoios? Então, a gente vai começar agora com o nosso primeiro apoio, que é o apoio comumente conhecido como apoio do primeiro gênero ou apoio móvel, tá? A gente tem esses duas nomenclaturas, beleza, pessoal? O apoio móvel, a gente vai começar, gente, com um apoio que mais libera, beleza? Então, dessa forma, a gente vai indo gradativamente e subindo essa restrição de movimento. Então, o apoio móvel, ele impede somente um tipo de movimento, tá? A depender da forma como ele é colocado. Então, a gente tem várias grafias, depende dos autores, tá? Eu trouxe uma aqui, ó, para ti, que é bem
comum, bem utilizada para você conseguir aprender. Então, veja, ó, esse daqui é o desenho que representa o apoio móvel. Então, a gente tem o triângulo aqui no apoio. Então, observando que nós temos 2 círculos aqui e aqui embaixo um risco, ou seja, estão vendo que parece como se fosse um carrinho que permite a mobilidade? Então, apoio móvel, eu vou ter maior mobilidade, tá? Onde que eu posso exemplificar, professor, o apoio móvel? Pensa numa carriola de obra ali, aquela que você usa para transportar material, que você coloca tijolo, que você coloca os itens, certo? Naquela roda, na ligação entre a caçamba da carriola e a roda, o teu eixo. Ó lá, vou tentar desenhar, né, de um jeito aí que vocês entendam. Então, essa ligação aqui, ela é do tipo apoio móvel. Por quê? Quando a gente pega a carriola, a gente não consegue se deslocar com ela por meio do movimento. Então, no eixo X, a gente está se deslocando com a carriola. Então, ali eu tenho liberdade no eixo X. Em relação ao momento, eu também tenho liberdade, porque se eu quiser pegar a carriola e descarregar, virar ela, eu consigo, não é? Então, o giro não está impedido na carriola. Mas eu não consigo soltar a roda, e nem quero, da caçambinha. Então, esse impedimento que a gente tem aqui, ó, é uma reação vertical que gera para poder dar esse travamento. Então, o apoio móvel, ou denominado de primeiro gênero, ele impede, né, ele gera somente uma reação, porque ele impede somente um tipo de deslocamento ali, tá? Outros exemplos aqui a gente tem embaixo da parte de ponte, também é um tipo de apoio móvel, olha lá, o apoio com deslocamento. Algumas estruturas, ligação entre pilar e viga do tipo pré-fabricado, também pode permitir essa mobilidade, pré-moldadas, pré-fabricadas, tá? Então, ou seja, eu só vou restringir um tipo de movimentação. Esse é o apoio móvel. Essa direção, pessoal, eu coloquei o apoio na vertical, então ele está gerando uma reação em Y, tá? Mas se a gente colocar ele na horizontal, assim, ó, ele vai impedir em X, beleza? Então depende de como você coloca. O fato é um sentido, um movimento que ele impede, tá? Se a gente colocar ele inclinado também, olha lá, ó, aqui tá inclinado, tá vendo? Ele vai impedir nesse sentido. Então, a depender do sentido que você insere. Próximo apoio, turma, o apoio do tipo fixo, tá? O apoio do tipo fixo, a gente tá um nível a mais. Então, o apoio móvel de primeiro gênero impedia um movimento, o fixo vai impedir 2, tá? Então, por isso que ele também é conhecido como apoio de segundo gênero, beleza? Então, aqui a gente tem, ó, tá vendo? Que parece aqui para nós um parafuso, né? Que possibilita a rotação de momento. Só que a base é travada com o solo. Então, eu não consigo deslocar essa estrutura em X e não consigo deslocá-la em Y. Ou seja, eu tenho travamento tanto nesse sentido quanto nesse. Uma reação, duas reações. Por isso que é denominado de apoio fixo, tá? Ou segundo gênero. Aqui também a ligação entre esses elementos está impedindo deslocar nesse sentido no eixo X e no Y. Então, a gente tem um tipo de apoio fixo. A representação dele, pessoal, é diferente, ó. Aqui a gente tinha 2 círculos, né? E uma certa distância. Aqui a gente já tem o triângulo representando e a base já fixada, tá? Então, essa daqui é a representação de apoio do tipo fixo, restringindo 2 direções. Vamos ao terceiro e último apoio. A gente tem o engaste. Então, o engaste, ele é conhecido como apoio do terceiro gênero também, tá? O engaste, pessoal, ele é o que mais trava, né? Já que a gente está indo de forma evolutiva, o engaste é o que mais trava.
Então, ele impede o deslocamento tanto no eixo X quanto no eixo Y e também ele impede giro, momento, tá? Então, ele impede 3. Então, esses 3 que ele impede, a gente tem que calcular e descobrir qual é a intensidade destes, tá? A representação dele, a representação do engaste é essa que vocês estão vendo aqui. Então, ele tem, né, ali o risquinho na vertical, travado, não estamos vendo o triângulo, ele pode estar assim também, tá? Ele pode estar inclinado, tudo isso aí engastado. Quais são os exemplos, professora, na prática? A escada, ela pode ser engastada numa viga lateral aqui, então os degraus aqui são todos engastados, né? E aqui a gente tem representação em DCL. Então, aqui nós temos, né, o perfil ali da lateral da escada e aqui o degrau, pessoal. Aqui nós temos o degrau. Então, quando eu coloco o meu pé aqui, a tendência é o quê? É fazer esse giro, não é? Então, esse engaste aqui, essa ligação, ó, que é o apoio do tipo engaste, ela vai impedir desse degrau cair, dele ir abaixo, né? Porque tá engastado, tá? Com isso, ela vai ter que resistir a um determinado giro, a um determinado momento. Assim como resistir ao deslocamento em Y, ao deslocamento em X, tá? Que mais? Qual exemplo? Sacada. Sacada também ela vai estar engastada, tá? Então, a gente tem N's, né? O pilar da sua casa, se ela for de estrutura de concreto armado, engastado ali na fundação, também é um exemplo de engaste, né? A tua fundação ali de solo, tá bom? Então, são vários. Aqui eu coloquei para vocês uma tabela resumo, para ficar mais fácil de você entender, dos tipos de apoio, das reações, né, que gera, porque impede o movimento, e uma ilustração com exemplo, para ficar melhor, tá? Então, o primeiro apoio, o apoio do tipo móvel, né, ele pode ser representado tanto dessa forma quanto dessa, aqui na nossa disciplina, tá? Vocês podem encontrar em demais literaturas outras representações, mas sempre caracterizando essa mobilidade do apoio móvel. Ele impede somente uma reação, né? E o exemplo ali do encontro com viga, dependendo do pilar ali, né, pré-fabricada, a depender também de ligações, tá, pessoal? Do tipo da situação. O apoio fixo, que é o apoio de segundo gênero, então a grafia dele impedindo 2 movimentos. Aqui a gente tem a ligação aqui de uma situação, né, em que eu só possibilito rotação, momento, eu tô travando em X e Y. E por fim, o engaste, né, que eu impeço, né, o movimento tanto em X, quanto em Y, quanto giro. Então, a estrutura fica totalmente travada. Olha essa ligação aqui, ó, tá? Eu não consigo deslocar nesse sentido, eu não consigo deslocar nesse e nem giro de momento. Então, a gente trava tudo mesmo. Certo? Bom, por meio, então, dos apoios que você aprendeu, a gente consegue classificar a nossa estrutura. Então, primeiro de tudo, a gente precisa saber as reações de apoio que gera, tá? Por meio dos apoios existentes. E aí, com a quantidade das reações de apoio, a gente classifica ela. Como que a gente classifica, prof? A gente classifica em estruturas hipostática, isostática e hiperestática. Agora a gente vai aprender cada uma, tá? As estruturas do tipo hipo, pessoal, bom, quando você escuta o prefixo, né, esse termo hipostática, é porque é tudo menos, não é? Hipotireoidismo, hipoglicemia, tá alguma coisa abaixo? Concordam? Então, ou seja, o que seria na nossa estrutura? A gente tem menos reações, menos vínculos do que deveríamos ter para atender o equilíbrio aí, tá? Então, estruturas hipostáticas geram instabilidade estrutural, queda, tragédia, tá? Então, ou seja, eu tenho ali, é como se você imaginasse uma cadeira com 4 pés ali. A gente tira um, ela não vai ficar instável, fácil da gente sentar e cair? É isso que acontece, ela precisa de 4, tá? Nós temos uma estrutura aí da sua casa que existe 4 pilares. Eu tiro 2, vai ficar hipostática,
porque ela deveria ter 4 para atender o equilíbrio que ela tinha anteriormente. Como que isso acontece? Às vezes numa batida, né? Às vezes numa tragédia, às vezes a gente, por reforma, tira um pilar, e aí? O que não é correto, sem a consulta de um profissional técnico, tá? Então, isso não pode acontecer. Por isso que a gente tem que contratar nas nossas obras profissionais para classificar o que pode e o que não pode ser feito. E você, com isso, vai ter esse conhecimento, né? Então, hipostáticas, estruturas hipostáticas, o número de reações dela é menor que o número de equações, tá? Então, ela gera instabilidade. Já a estrutura isostática, o número de reações é igual ao número de equações. Então, é uma estrutura estável, tá bom? A iso, o prefixo iso, ele vem de igualdade. Então, ISO 9001, né? Padrão, igualdade, tá? Então, a ISO gera estabilidade. E a estrutura, por fim, hiperestática, o número de reações é maior que o número de equações, tá? Então, a gente também tem estabilidade, ou seja, é a mesma coisa que dizer que eu tenho mais vínculo, mais pilares do que necessariamente atendo o equilíbrio. Então, eu estou além, tá? Eu estou com uma estrutura abundante, ok? Então, a hiperestaticidade também gera estabilidade estrutural. Quais são essas equações que você está falando, professora? São as equações que você viu anteriormente, que a gente conversou, que é a somatória de forças em X, somatória de forças em Y e momento, não foi? Que eu falei para vocês que essas equações eram importantes, né, para que a gente possa garantir a estabilidade estrutural na estática? Isso mesmo, tá? Então, a gente compara para poder classificar a nossa estrutura. Então, por exemplo, aqui a gente tem o grau de estaticidade para calcular. Como que a gente calcula essa classificação de grau de estaticidade? O grau de estaticidade é igual ao número de reações que ele gera menos o número de equações. Então, preste atenção nesse exercício. Aqui a gente tem um apoio móvel, outro apoio móvel, outro apoio móvel e outro apoio móvel, não é mesmo? Quantas reações gera o apoio móvel? Uma. Então, eu vou ter reação em Y aqui, outra reação em Y aqui, outra aqui, outra aqui. A gente sabe que o número de equações é 3, né? Então, o meu grau de estaticidade é igual. Quantas reações nós temos? 1, 2, 3, 4. 4 menos 3. Prof, deu 1. Então, é hiperestática? Cuidado. Por quê? Pessoal, olha essa estrutura. Quanto ao grau de estaticidade, ela deu 1. Então, ou seja, tem uma reação a mais em Y. Porém, não tem nada travando ela em X, né? Então, imagina que venha um vento ou algo que provoque uma força nesse sentido. Ela ia se deslocar, porque não tem um apoio nem fixo, nem engaste travando e impedindo esse deslocamento. Então, nesse caso, por mais que deu 1, essa estrutura é considerada hipostática. Ou seja, turminha, não basta a gente aplicar a equação. Obviamente, como engenheiros, futuros engenheiros, né, a gente tem que interpretar o que está acontecendo ali, tá? Bom, agora que você já aprendeu sobre as reações dos apoios, classificar a estrutura, as equações que envolvem isso, a gente vai começar o exercício, então, relacionado a esse conteúdo para a gente fixar. Então, como que a gente vai fazer esse exercício? Aqui nós temos uma viga biapoiada com uma carga concentrada. A gente vai classificar ela primeiramente e calcular os esforços existentes externamente. Quando ele fala esforços externos, são as reações dos apoios que eu falei para vocês que a gente ia calcular, tá? Então, vamos lá? Então, aqui a gente tem uma viga biapoiada, né? Uma carga concentrada de 20 kN, bem no meio. E do lado esquerdo dessa viga, o que a gente tem aqui? Apoio do tipo móvel, né?
Do lado direito, a gente tem um apoio do tipo fixo, tá? Bom, o apoio móvel, ele gera quantas reações? Somente uma. E a gente vai dar um nome para ela. Então, eu vou chamá-la de AY. Por quê? Porque A é o ponto inicial, tá? E Y porque ela está no eixo Y. Esse daqui, então, é o apoio fixo. O apoio fixo, ele gera uma reação e mais outra. Então, a gente denomina aqui de BY e BX, certo? Agora, vamos classificar. Qual que é o grau dessa estrutura? Para classificar, a gente tem uma reação, duas reações, três reações. Então, 3 menos o número de equações, que é 3, vai dar igual a 0. Ou seja, essa é uma estrutura isostática. O número de vínculos de reações é igual ao número de equações, tá? Então, por isso, ela é considerada isostática. Mas, além disso, conforme expliquei no exercício anterior, a gente precisa analisar a situação, tá? Então, vamos lá. Aqui, o apoio no ponto A e o apoio no ponto B, ele está gerando travamento na vertical, né? Além disso, a gente tem o travamento dado em função do apoio fixo pela reação em X. Então, eu não consigo também deslocar no sentido horizontal, além de travar em Y, tá? Por isso que ela também pode ser considerada pela interpretação como uma estrutura isostática. Bom, pessoal, não basta a gente classificar, agora a gente tem que calcular também as reações de apoio. Porque o AY, o BY e o BX são incógnitas para a gente. Então, a gente vai agora utilizar as equações de equilíbrio para poder calcular. Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente começa pela primeira equação, que é a somatória de forças em X igual a 0. O que eu tenho em X? Aí você vai olhar o que você tem no eixo X. O AY é uma força em X? Não, Y. O 20 é uma força em X? Não, Y. O BY é uma força em X? Não, Y, mas o BX é. E ele está indo, né, da direita para a esquerda. Eu poderia ter colocado de forma contrária, tá? Então, aqui a gente vai ter menos BX igual a 0. BX é igual a 0. Pronto, encontramos a nossa primeira reação de apoio. Agora, vamos para a próxima, que é somatória de forças em Y igual a 0. O que a gente tem em Y, turma? O AY, que está para cima. Então, mais AY. Que mais? O 20, que está para baixo, né? Uma carga concentrada. Então, menos 20. Mais o BY, que está para cima. Mais BY. E mais ninguém, né? Então, isso tudo é igual a 0. AY mais BY, passando para o outro lado, é igual a 20. Olha lá, turma, a gente não consegue sair daqui, né? Então, essa é a nossa equação número 1. Tá? Vamos para o último, que é somatória de momentos igual a 0. Lembrando que o giro anti-horário é o positivo. Bom, pessoal, aí a gente tem que escolher aonde a gente vai fazer momento, tá? Você pode escolher
em algum dos apoios. Eu posso fazer tanto o momento no ponto A para descobrir a reação, quanto o momento no ponto B. Para esse primeiro exercício, eu vou fazer das duas formas para te mostrar que tanto faz mesmo, tá? Dá na mesma. Aí vai ser o gosto, tá? Então, vamos começar com somatória de momentos no ponto A. Então, o que a gente tem quando a gente fala momento em A? A gente vai analisar tudo que provoca giro nessa viga em torno do ponto A, tá? Se eu fizesse momento em B, tudo que provoca giro em torno do ponto B, beleza? Então, vamos para o A. O que você vai fazer? Você vai pensar como se esse ponto A, ele fosse, você colocasse um prego nele, tá? Ele fosse fixo e o resto estivesse livre. Então, em A, né, o que a gente tem? Ó, imagina que essa viga aqui, esse ponto aqui é fixo. A força de 20, ela empurra essa estrutura para baixo. Quando ela sai da horizontal e vai para baixo, ela provoca o quê? Um giro nesse sentido, concorda? Que é o giro horário. Então, a força de 20, por ela provocar o giro horário, o momento vai ser negativo, porque momento girando no giro horário, ele é negativo e anti-horário positivo, tá? Mas momento, lembra lá, é força vezes distância. Então, para eu ter momento, eu além da força, eu preciso ter a distância que desencadeia. Qual que é essa distância? É sempre a distância da força que está gerando o momento até o ponto que a gente está fazendo. A gente não está fazendo momento no ponto A, aqui. Então, qual que é a distância da força até o ponto A? 4 metros, tá? Olha só, lembra que eu falei para vocês que o momento ele é provocado pela distância perpendicular à linha de ação de força? A força está em Y, ela é uma força vertical. O momento, a distância que está provocando esse momento, esse braço de alavanca, ela está no eixo X, tá? Então, aí fica novamente, né, o conceito, tá? Então, o primeiro momento, no ponto A, a gente vai ter menos 20 vezes 4. Beleza? E a força Y, professora? A força Y, a gente não está fazendo momento em A, então ela não gera momento. Por quê? Porque não tem distância do AY até o A. Ele está aplicado no ponto A. E para eu ter momento, eu tenho que ter distância. Então, eu tenho força, mas não tenho distância. O BY, gente, ele gera momento? Gera, né? O BY, ele empurra essa estrutura para cima, então o giro dele já é nesse sentido, que é anti-horário. Então, vai ser mais BY vezes a distância. Qual que é a distância? Da força até o ponto, que é de 8 metros. Então, mais BY vezes 8. Vezes 8, né? Tem mais alguma força? Tem o BX, né? Tem o BX. Só que o BX, ele não gera momento. Por quê? Ele é uma força que está aqui, só que ele está em X. E tá vendo que ele está na linha de ação do ponto A? A gente não tem distância vertical, né? Se fosse, por exemplo, uma situação de poste, um poste está aqui e tem uma força do vento bem aqui, na horizontal. Então, aí a gente teria essa distância. Essa distância daí provocaria momento. Aqui está bem na linha de aplicação do ponto A. Então, o BX também não entra. Isso tudo é igual a 0. Agora sim, a gente vai fazer BY vezes 8 é igual a 80. BY é igual, tá multiplicando, nós passamos dividindo. 80 dividido por 8. BY é igual a 80 dividido por 8 dá quanto?
Deve ter feito aí, né? 10 quilonewtons. Ok? Deixa eu tomar uma água. Continuando, pessoal. Achamos a nossa primeira reação. Bom, se a minha equação 1 diz que a y mais by é igual a 20, isso significa que se eu substituir o by aqui, eu consigo achar o ay, né? Então, na equação 1, ay mais by é igual a 20. Ay mais 10 é igual a 20. Ay é igual a 20 menos 10. Ay é igual a 10 quilonewtons, tá? Encontramos a y, encontramos by. Finalizamos o exercício, tá? E bx também, né? Agora, gente, eu vou fazer momento no ponto B, para vocês verem que dá na mesma, tá? Até aqui, acabou o exercício. Vamos lá? Momento em B. Então, a gente vem aqui e faz somatório de momentos em B igual a 0. Então, volta lá para a viga. Agora, a gente está fazendo momento nesse ponto aqui, ó, que é o ponto B. Então, a gente tem aqui o BY, aqui o BX e aqui o AY, né? Então, se eu estou fazendo um momento em B, agora eu vou analisar toda a capacidade de giro das forças em relação ao ponto B. Então, o AY, ele provoca o deslocamento dessa estrutura para cima. Então, o giro dele é horário, que é negativo, né? Então, menos AY vezes a distância. Qual que é a distância? De 8 metros. Então, menos AY vezes 8. Gente, toma muito cuidado com isso daqui que eu vou falar agora. Não relacione o sinal do momento com o sentido da força. Sinal de momento é giro, não é sentido de força. Então, por exemplo, aqui o momento provocado pelo AY, ele deu negativo, mas o AY ele está para cima, tá? Então não tem uma relação, tem relação com o giro. Por que ele deu negativo? Porque o giro provocado por esta força em relação ao ponto B é horário. Então você sempre, para definir sinal de momento, você olha o giro e não o sentido da força. Quando que eu vou olhar o sentido da força? Quando eu estou fazendo somatório de forças. Somatório de forças em X, somatório de forças em Y. Então, aqui eu tenho menos AY vezes 8. Aqui, o giro já é também o quê? Anti-horário. Porque o 20 em relação ao ponto B, ele vai provocar que essa estrutura vá para baixo. Então, mais 20 vezes 4. Isso tudo igual a 0. Por quê? O BY e o BX estão aplicados no ponto, né? Não tem distância, então não geram ali momento. Então, AY é igual a 80 dividido por 8. AY é igual a 10 quilonewtons. Olha lá, já descobrimos a Y. Se a gente substituir novamente
na equação 1, a gente tem que AY mais BY, né, é igual a 20. Então, 10 mais BY é igual a 20. BY é igual a 20 menos 10. BY é igual a 10 quilonewtons. Olha só, turma, da mesma forma encontramos a resposta. A diferença é que a ordem de descoberta mudou. Quando você fez o momento em A, você descobriu primeiro BY e depois o AY. Quando a gente fez momento em B, a gente descobriu primeiro o AY e depois o BY, mas deu na mesma, né? Em termos de resultado, que é o que importa. Para a gente concluir esse exercício, então, vamos prestar atenção nele. Olha só. Logicamente, o que você tem aqui? Você tem uma estrutura, uma viga biapoiada com uma carga de 20 kN bem no meio. Ou seja, para equilibrar essa estrutura, quanto que você vai ter que ter de cada lado? 10 de um lado, 10 de outro, né? Porque ela está bem no meio. E foi o que a gente encontrou, tanto do AY quanto do BY, olha lá, 10, 10, 10, 10, beleza? Só que não necessariamente, nesse caso aqui, estava muito claro. Bom, tem uma carga de 20 kN no meio, tem um apoio de cada lado. Então, né, vai dividir de forma igual essa solicitação. Só que nem sempre isso fica claro. Por quê? Às vezes nós temos o conjunto que o apoio está deslocado mais para um lado, o apoio está para o outro, nós temos outro tipo de força, força inclinada. Então, o que é legal disso tudo? Da mesma forma, você vai aplicar a somatória de forças e de momento para descobrir, tá? Às vezes, só analisando não é suficiente para você falar, vai dar tanto, professora, de intensidade. Por isso que a gente utiliza das equações para conseguir calcular, tá? Então, com isso, a gente consegue perceber que a reação de 10 kN que a gente encontrou faz total sentido com o esperado, né? Vamos continuar, então, com mais um... Deixa eu ver a hora aqui para não me perder. 8h20. Com mais um exercício. Agora nós temos esse, tá? Totalmente diferente. Então, aqui a gente tem uma viga biapoiada. Do seu lado esquerdo, você tem um apoio móvel. Do seu lado direito, você tem um apoio fixo. Só que, veja, esse apoio, ele tá totalmente deslocado, né? Então, já não dá para você deduzir que vai tanto para um lado, tanto para o outro. Além disso, você tem uma carga de 30 kN na vertical a 1 metro e uma carga inclinada, né? 20 kN a 30 graus. Bom, carga inclinada você aprendeu na aula 1, que a gente vai levar ela para o eixo X e vai levar ela para o eixo Y. Então, ela vai aparecer nas duas somatórias de força. Sempre a carga inclinada, professora, leva para X e para Y? Sim, se ela for tridimensional, para X, para Y e para Z, tá? Primeiro de tudo, vamos ler o enunciado. Considerando a viga a seguir, classifique-a e calcule os seus esforços externos. Então, o que ele está dizendo? Para você classificar e para você calcular as reações de apoio, tá? Então, vamos lá? O que a gente tem aqui? Um apoio móvel. O apoio móvel, ele impede... Vou colocar um verdinho aqui, ou um vermelho, melhor, né? Ele impede um movimento, vou chamar aqui de AY. Aqui a gente tem um apoio fixo, então ele impede BY. Gente, já dá para você deduzir a direção da força. Olha só, nós temos uma força de 20 kN empurrando essa estrutura
da direita para a esquerda, concorda? Então, para eu travar aqui, o que eu vou ter? Vou ter que ter um BX contrário. Então, por isso que eu vou determinar que o BX vai estar para esse lado. Vamos classificar, então? Então, pela classificação, a gente tem 1, 2, 3 reações, menos 3 equações, isso vai dar igual a 0. Então, essa também é uma estrutura isostática. Certo? Agora, vamos descobrir as nossas reações de apoio. Então, somatória de forças em X igual a 0. O que a gente tem no eixo X? O AY não entra, porque é uma força em Y. O 30 também não. Opa, o 20, ele é uma força que vai ter tanto parcela em X, aqui, ó, quanto parcela em Y, quando a gente leva essa força para a vertical. Né? Em Y, lá da aula 1, você viu que vai ser o quê? 20 seno de 30. E em X, lá da aula 1 também, 20 cosseno de 30, tá? Então, em X, o que a gente tem? BX positivo menos 20 cosseno de 30. A gente vem aqui, mais BX menos 20 cosseno de 30 graus, né? Mais nada, o BY está em Y, isso tudo é igual a 0. BX é igual a, quando a gente vai lá e multiplica, 20 vezes cosseno de 30. Lá na calculadora, você vai encontrar o resultado de 17,32 quilonewtons. Turma, ó, tá negativo. Eu passei para o outro lado, ficou positivo, né? Então, agora você encontrou a primeira reação. Vamos para as próximas? A próxima que a gente tem é somatória de forças em Y igual a 0. Opa! Igual a 0. Então, o que a gente tem em Y? A gente tem o AY, a gente tem o 30, né, para baixo, o AY tá para cima. Então, vai entrar mais AY, porque ele está para cima, menos 30, menos 20 seno de 30, mais BY, isso tudo igual a 0. Então, AY mais BY, aí a gente vai para a calculadora, né? Menos 30, menos 20 seno de 30. Vai dar menos 40, igual a 0. AY mais BY é igual a 40, né? Passei para o outro lado. Essa daqui é a nossa equação número 1. Bom, agora, para a gente encontrar a reação, a gente vai fazer o nosso próximo passo, que é a somatória de momento, né? Então, somatória de momentos. Vamos fazer no ponto A?
igual a zero. O giro anti-horário é o positivo. Então, vamos lá para o ponto. O A, então, é considerado nosso apoio fixo, lembra? E o resto é o que provoca giro em relação ao A. Então, a força de 30, ela empurra essa estrutura para baixo, né? Provocando esse giro. Então, vai ser o quê? O giro horário. Vai ser menos 30 vezes a distância. Qual que é a distância da força até o ponto que eu estou fazendo no momento? 1 metro. Vezes 1. E menos 20 também vai provocar o giro horário, né, turma? Também nesse sentido. Menos 20 seno de 30 vezes qual distância? 2 metros, né? A distância da força até o ponto que eu estou fazendo no momento. Então, menos 20 seno de 30 vezes 2, certo? A força de 20 cosseno de 30 em relação ao ponto A, gente, ela também é a mesma situação, não há distância vertical. Na mesma situação do BX, então a próxima que gera momento é o BY. E o BY ele empurra para cima, então o giro não vai ser horário, vai ser anti-horário. Mais BY vezes 3. Isso tudo é igual a 0. Então, agora vamos fazer a conta, né? A gente tem aqui menos 30, 20 seno de 30 vezes 2. Menos 20 mais BY vezes 3 igual a 0. Menos 50 mais BY vezes 3 igual a 0. BY é igual a 50 dividido por 3. BY é igual a 16, aproximadamente, né? 67 kN. Pronto, encontramos o BY, tá? Agora, a gente volta lá na equação 1. Para a gente poder substituir. Então, o que a gente tem aqui? A y mais BY igual a 40. Então, vamos copiar aqui, ó. A y mais BY igual a 40. Quanto que deu o meu BY? 16,67. Então, a y mais igual a 40. A y é igual a 40 menos a y é igual a... Quanto que dá 40 menos 16,67? (23,33 kilonewtons, né? Aí, encontramos a y, encontramos BY, encontramos BX, tá? E agora, vamos aqui colocar na nossa viga para a gente analisar. Então, o nosso BX deu 17,32. Ele vai estar bem aqui, né? 17,32. O nosso AY deu 23,33.
E o nosso BY 16,67, né? O que isso significa, pessoal? Vejam bem, tá? Aqui, do lado esquerdo, a gente tem uma força de 30, que está mais próxima do apoio A. Então, vejam que esse apoio A, ele é mais solicitado quando comparado ao apoio em B, tá? Além disso, enquanto eu tenho uma força de 20, cosseno de 30, provocando deslocamento para a esquerda, eu tenho uma força contrária de mesma intensidade travando, tá? E para você tirar a prova real disso, faça, né? Verifica. 20 cosseno de 30, quanto que é? Ah, é 17,32. Então, se eu tenho 17,32 indo para cá, e uma força de 17,32 vindo para cá, o que vai acontecer? Elas vão se anular, tá? E a somatória de forças verticais que você tem de baixo para cima, que é o 23,33 e o 16,67, também tem que ser suficiente para anular as forças que vêm de cima para baixo. Então, o que a gente tem? A gente tem o menos 30 e a gente tem o menos 20 seno de 30, que vai dar menos 40. Por outro lado, de baixo para cima, a gente tem mais 23,33 e mais 16,67. Ou seja, isso tudo vai também zerar o sistema, tá? Essa é uma forma, pessoal, para tirar a prova real, para você ver se você acertou essas reações, né? Certo? Alguma dúvida? Podem perguntar. Finalizamos mais um exercício. E agora eu vou iniciar esse. A gente vai fazer um intervalinho para vocês pensarem um pouco e depois a gente vai dar continuidade, tá? Esse exercício aqui, número 3, a gente tem uma situação de engaste, né? Bem aqui, tá? O engaste, ele impede quantos movimentos? Ele impede X, ele é de terceiro gênero, né? Impede Y e impede giro de momento, tá? Você talvez deve estar se perguntando, prof, mas esse sentido das forças que você está colocando é aleatório? Gente, o sentido, ele tem que ter a lógica da estrutura. Ah, se essa estrutura ela está empurrando para baixo, eu vou ter que ter um apoio que resista de baixo para cima, né? Só que às vezes não é tão claro isso para gente. Então fiquem tranquilos. Nos exercícios anteriores, observem que as respostas elas deram positivas. Isso significa que o sentido adotado é coerente a favor do equilíbrio estrutural. Mas, caso a resposta dê negativa, não é um erro. É que a força ela deve ter sim a intensidade, porém com o sentido contrário do adotado, tá? Então, vamos supor que aqui no X eu tivesse adotado, em vez da força BX da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, ou seja, a favor da força 17. Então, eu não estaria travando o movimento, eu estaria colaborando com ele. Então, na hora de calcular o meu BX, em vez de encontrar um valor positivo, eu iria encontrar um valor negativo. Isso me sinalizaria que eu preciso adotar o sentido contrário da força que foi adotada anteriormente, tá? Então, fiquem tranquilos, porque o equilíbrio, ele, por lógica, ali, pelo seu cálculo da somatória das equações, ele acaba te dando resposta sobre a direção correta que possibilita o equilíbrio estrutural, por meio da somatória de forças igual a zero, somatória de força Y igual a zero, somatória de momentos igual a zero, tá? Voltando aqui, então, no engaste, o engaste, ele impede 3, né? A X, a Y e o nosso querido momento. Então, eu vou ter que achar 3 reações. Primeiro de tudo, você vai classificar essa estrutura, tá? E depois a gente vai calcular quanto que
que ter o AY, o AX e o momento. Além disso, aqui a gente tem carga de baixo para cima, de cima para baixo e a carga inclinada, tá? Então, levar todas essas cargas para X, para Y. Vamos para o intervalo, então, a gente continua ali na próxima aula para a gente calcular. E depois da carga pontual, a gente também vai aprender a carga distribuída e depois da sequência aí também na aula de hoje no Centroide. Então, volta do intervalo para a gente poder continuar a nossa aula e dar sequência aí ao aprendizado da disciplina de Mecânica e Resistência dos Materiais, beleza? Até daqui a pouco, pessoal!